Estamos aqui para a segunda parte do nosso culto online. E eu convido você a abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Leremos aí dos versículos 12 até o 17. E o tema da nossa reflexão nesta manhã, do nosso estudo, é o segredo de uma vida vitoriosa. Segredo de uma vida vitoriosa. Segundo aos Coríntios 2, estou dando um tempinho para você pegar a sua Bíblia, ou mesmo aí no seu celular. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 12 a 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive contanto tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com este cheiro de morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido e eterno Deus, nós louvamos o Teu nome nesta manhã. Te louvamos, meu Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela infinita bondade do Senhor. Colocamos agora todas as pessoas que vão ouvir essa mensagem, que o Senhor prepare seus corações, as suas mentes, para receber, e que essa palavra que foi lida e vai ser explicada agora, que ela possa frutificar na vida dos meus irmãos. Abençoa, querido Deus, os enfermos, os que estão nos hospitais, passando por dificuldades, que o Senhor tenha misericórdia. Ó Deus, unge a nossa vida agora com uma unção especial, em que nós vamos ministrar a Tua palavra. Abençoa a vida do Jonathan, que está aqui comigo nesta manhã, que o Senhor tenha misericórdia também da vida dele, em nome de Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, a cidade de Troade é uma cidade portuária e está localizada na Turquia. Essa cidade é o principal ponto de embarque e desembarque de passageiros entre a Turquia e a Macedônia. Troade fica a mais ou menos aí 235 quilômetros de Istambul, lá na Turquia. Troade foi fundada por Antíoco, um dos sucessores de Alexandre o Grande. E se você for à Turquia nas suas férias,
ou numa excursão, e se desejar visitar Troade, não procure por esse nome, procure por Esqui, Istambul. Para a gente familiarizar com essa cidade de Troade, foi ali também que o apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária, durante a noite ele teve uma visão de um homem da Macedônia. E esse homem pedia socorro. E esse homem dizia: passa a Macedônia e nos ajuda. Foi também em Troade que Paulo pregou um sermão longo. E um rapaz que estava no terceiro andar, ele caiu e foi dado como morto. E o apóstolo Paulo ressuscitou esse jovem pelo poder de Deus. E nessa cidade também o apóstolo Paulo, já no final da sua vida terrena, ele esqueceu alguns objetos de uso pessoal na casa de Carpo. E Paulo diz a Timóteo, seu filho na fé, está lá registrado em 2 Timóteo 4, versículo 13. Timóteo, quando você vier, traz a minha capa. Eu deixei essa capa em Troade, na casa de Carpo. Ô Timóteo, traz também os livros, principalmente os pergaminhos de couro. A capa era para Paulo se proteger do frio, porque o inverno rigoroso estava chegando. Os livros feitos de papiro e os pergaminhos feitos de peles. O apóstolo Paulo ele está no corredor da morte, mas mesmo assim, ele queria aprender mais. Paulo precisava de amigos, ele precisava de roupas, ele precisava de livros. O apóstolo Paulo ele precisava de provisão para o corpo, para a sua mente e para a sua alma. E à luz desse texto que nós acabamos de ler, desses 6 versículos, eu quero ver com os amados nesta manhã quais os passos, quais os pré-requisitos, ou seja, alguns segredos para que você e eu tenhamos uma vida vitoriosa. E o primeiro segredo está no versículo 12, que é o comprometimento do Evangelho. Quando cheguei a Troade, diz assim o versículo 12, para pregar o Evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Meus amados, o apóstolo Paulo, ele foi a Troade não para fazer turismo, ele não foi a Troade para fazer um city tour ou fazer um cruzeiro de navio, ele não foi. Ele foi a Troade para pregar o Evangelho, foi com esse propósito, foi com esse objetivo que ele foi àquela cidade. Ele foi a Troade para pregar o Evangelho. É verdade, Deus abre não só as portas para pregar o Evangelho, mas Deus abre também o coração do pecador arrependido. E o Paulo, ele tinha muita liberdade para pregar em Troade. Nós pregamos, os ouvintes ouvem, mas o convencimento do pecado e o efeito da pregação no coração do pecador é obra exclusiva e soberana do Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo, ele passou por muitas angústias. Nós também passamos, mas nós devemos aproveitar as oportunidades para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E nessa cidade,
Paulo foi acusado de falso profeta, de falso apóstolo, mas pelo contrário, o que ele fazia era denunciar a falsa pregação, os falsos profetas. E no versículo 17 dessa carta, do capítulo 2, diz assim, ele mesmo afirmando, eu não estou mercadejando a palavra de Deus, eu falo com sinceridade na presença de Deus. E nesse versículo eu quero destacar duas palavras. A primeira delas é mercadejar. Essa palavra ela vem do grego kapeleu e significa lucrar com o negócio, tirar proveito da situação. E João Calvino, o reformador, ele diz que são os adúlteros da palavra do nosso Deus. E a segunda palavra é sinceridade, que ela vem lá do grego elikrinês e significa, sinceridade significa sem mistura, puro, pureza, não falsificado, verdadeiro, genuíno. Sinceridade refere-se a examinar a luz do sol. E quando os mascates chegavam para vender as suas mercadorias, o comprador, o dono do comércio, ele pegava o objeto e colocava diante da luz do sol. E ali ele poderia avaliar a qualidade desse objeto. Sinceridade também é falar com integridade, é falar com fidelidade. O evangelho que pregamos, ele deve ser transparente, puro e cristocêntrico. Mas tem também o segundo segredo de uma vida vitoriosa. Está no versículo 14. E diz assim, graças, porém, a Deus. E aqui nós tiramos o segundo segredo, otimismo indestrutível. O apóstolo Paulo, ele estava muito angustiado em Troade, como eu já disse. O seu coração estava perturbado, mesmo diante de uma porta aberta para ele pregar o evangelho. E ele foi para a Macedônia com o propósito de encontrar o seu irmão Tito. Assim mesmo, nasce na sua alma essa expressão de louvor e gratidão a Deus. Graças a Deus em Cristo, que sempre nos conduz em triunfo, nos conduz em vitória. Dr. Ray Stedman, ele faleceu em 1992, aos 75 anos, em Dakota, nos Estados Unidos. E ele disse uma pérola, que uma das marcas inconfundíveis do cristianismo é uma vida cheia de gratidão, mesmo em meio às provações e às dificuldades. Queridos, essa frase, essa pérola é atual para a nossa vida. Gratidão a Deus, mesmo no meio das provações, das dificuldades. A minha sobrinha, Jonathan, ela contraiu o vírus trabalhando. E quando ela pegou o resultado, ela disse, nossa família é gigante e nós vamos superar mais essa. E no dia 2 de julho, 15 dias depois, ela disse para a família, ela disse para mim, tio, vencemos o vírus, estou voltando a trabalhar. E eu repliquei, com coração alegre, servimos a um Deus que inclina os ouvidos para nós e atende
as nossas orações. E aqui fica um convite a você que está me ouvindo, me assistindo. Tenhamos otimismo antes da vitória e gratidão depois dela. A vida cristã, ela é vitoriosa, apesar das circunstâncias adversas. Apesar de tudo, devemos dar graças a Deus, porque é Ele que dirige o destino da nossa vida. Na vida do crente não existe acaso, não existe coincidência, não existe determinismo. O cristianismo não é suportar heroicamente o sofrimento. Meus amados, nós não somos masoquistas. Pelo contrário, o cristão glorifica a Deus no vale da dor, porque ele sabe que o destino da sua vida está nas mãos onipotentes do Pai, está nas mãos daquele que criou todas as coisas. E eu me reporto aqui ao episódio que aconteceu em Atos capítulo 16. Paulo e Silas, eles estão presos em Filipos e eles foram açoitados, chicoteados em praça pública e jogados no cárcere com os pés acorrentados. O futuro parecia incerto. Ninguém para interceder pelos dois discípulos. Então o que eles fizeram? Eles começaram a murmurar, a reclamar, eles blasfemaram, eles começaram a jogar a culpa em Deus. Não, meus amados, eles não fizeram nada disso. Diz as Sagradas Escrituras que por volta da meia-noite, os dois começaram a cantar e a louvar e a orar a Deus. Suas orações e louvores encheram a prisão. E o resultado foi que Deus enviou um terremoto. A cadeia foi sacudida, as portas se abriram, as algemas dos prisioneiros foram quebradas. E o resultado maravilhoso, o carcereiro foi convertido a Cristo. Uma situação de aparente derrota foi transformada em vitória, em triunfo. Em toda e qualquer circunstância, nós podemos erguer a nossa voz e dizer: graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo. E nessa noventena, que de quarentena passou para noventena, eu escrevi uma frase. E essa frase diz assim: quando você se deparar com uma nuvem carregada sobre a sua cabeça, olhe para trás e lembre-se quantas vezes o sol brilhou sobre a sua vida. Jesus, o sol da justiça, nunca desampara os seus filhos. Terceiro segredo do sucesso. Terceiro segredo da vitória é o sucesso constante. Versículo 14, acompanha aí na sua Bíblia. Cristo sempre nos conduz em triunfo. Triunfo vem da palavra grega triambô e significa vitória, aclamação, êxito brilhante. Triunfo significa grande alegria, satisfação plena, significa também regozijo. Nós não podemos nos vangloriar de nossos triunfos e vitórias, porque é Jesus que sempre nos conduz em triunfo. E o próprio Paulo,
Em Romanos 8:37 ele diz assim: em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A vida do crente não é uma descida vertiginosa, ladeira abaixo. Não é. A escada rolante do crente, ela só tem subida. Nossa vida, ela é uma escalada gloriosa rumo à pátria celestial, em direção ao céu, em direção à Nova Jerusalém. E aqui o consenso nesse texto é quase unânime de que aqui trata-se da figura de um general que voltava de uma batalha triunfal com os inimigos capturados na guerra. E o apóstolo Paulo, ele se apresenta aqui como um dos soldados do nosso general, que é Cristo Jesus. Seymour Castmaker, ele faleceu em 2017, aos 87 anos. Era professor da Universidade de Amsterdã. E ele diz que o verbo conduz está no tempo presente. Ou seja, não se trata de um único ato, mas uma ação contínua, e ainda é reforçado pelo advérbio sempre. Graças a Deus em Cristo, que sempre nos conduz em triunfo. E dessa forma, meus amados, Jesus, ele é o vencedor que conduz os seus cativos sempre à vitória. Veja só que privilégio. Jesus Cristo, o nosso general, o comandante supremo, ele veio ao mundo e ele derrotou a Satanás na cruz do Calvário, para que creiamos nele e tenhamos a vida eterna. Meus amados, que vitória magnífica! A vitória vem de Deus, o caminho é aberto por Deus. Nós não construímos o caminho do sucesso, não é nosso esforço, mas é Deus que nos conduz e nos toma pela mão e nos conduz vitoriosamente. O poder não vem do homem, mas de Deus. O poder não vem de dentro, mas do alto. A questão não é de autoajuda, mas é de ajuda do alto. E eu afirmo com toda segurança, fora de Jesus Cristo não há vida espiritual superlativa e abundante. Nossa vitória não é passageira, mas constante e eterna. Nós somos vitoriosos na alegria e no choro, na saúde e na doença, na prosperidade e na escassez. Quarto segredo de uma vida vitoriosa está no versículo 15 de 2 aos Coríntios, capítulo 2. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. E a palavra em destaque aqui é perfume. Perfume vem do grego aroma e significa, olha que coisa tremenda, perfume significa cheiro agradável, essência aromática, suavidade, doçura. Perfume significa bálsamo, alívio, conforto, consolação. Os perfumes mais vendidos no mundo
são os de fabricação francesa. Os perfumes, eles eram oferecidos ao Senhor em sacrifício suave. O crente em Jesus, ele possui um cheiro, não um cheiro repulsivo, o cheiro que afasta as pessoas, mas que atrai, que aproxima, que aglutina, que une. Aquilo que eu e você exalamos precisa expressar a vida de Cristo. Nossas atitudes, nossas escolhas, nosso testemunho, nosso comportamento precisam espalhar o bom perfume do nosso Deus. Dwight Lyman Moody, ou simplesmente Moody, faleceu aí no ano de 1899. Ele foi o evangelista de Chicago, nos Estados Unidos, e ele tomou uma decisão irrevogável. Todos os dias, durante o resto da minha vida, eu levarei alguém a sentir o cheiro de Cristo e a render-se a Jesus. E sabe, meus amados, qual foi o resultado? 500.000 almas se renderam a Jesus Cristo por intermédio do seu ministério. Em Êxodo capítulo 30, versículo 34, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes aromas com incenso puro. E eu vou destacar aqui apenas a ônica. A ônica é extraída das conchas marinhas e ainda hoje é usada na fabricação de perfumes. O interessante é que quando a ônica é moída, ela se torna pó. E quando queimada, ela produz um perfume. Trata-se de um aspecto difícil da caminhada cristã. Quando pensamos em um cristianismo que nos leva a sofrer pressão, é no mínimo desconfortável. E na história da Igreja de Cristo, nós ficamos impressionados com cenas que tocam o nosso coração. Jesus, ele foi morto na cruz. Ele foi moído semelhante à ônica. E o resultado é que o seu perfume contagiou e influenciou bilhões de pessoas em todas as gerações. João Ferreira de Almeida, aos 16 anos, ele começou a traduzir o livro de Atos para o português. Em 1645, ele concluiu a tradução do Novo Testamento. Em 1661, ele foi fortemente perseguido pelos religiosos da sua época e, em consequência, a sua saúde ficou muito fragilizada. Mesmo assim, em 1683, ele concluiu a tradução dos 5 primeiros livros da Bíblia para o português. Se você e eu temos a Bíblia hoje em português, devemos primeiramente a Deus e, em segundo lugar, a João Ferreira de Almeida. Meus amados, nós somos imortais até que cumpramos o que Deus designou para nós neste mundo. Enquanto Deus não cumprir o seu propósito em sua vida, na minha vida, na vida do Jonathan, nós somos indestrutíveis. O sofrimento sobre a orientação divina, ele molda o nosso caráter, nos aproxima mais de Deus
e nós exalamos o bom perfume de Cristo que contagia as pessoas. Segundo aos Coríntios 2,15 diz assim: porque somos como cheiro suave do sacrifício de Cristo, que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. João Calvino, comentando esse texto, ele diz que onde tiver a pregação genuína do Evangelho, ali haverá a fragrância, o bom perfume de Cristo. Um bom perfume, ele causa impacto inesquecível no ambiente e nas pessoas. O perfume aqui é a vida do cristão, é o Evangelho de Jesus Cristo. Quando pregamos ou testemunhamos, nós estamos espalhando o bom perfume do Evangelho. Veja também o conceito de perfume. Nós não somos apenas o perfume de Cristo, não somos um perfume qualquer, mas somos o bom perfume de Cristo. Tem o adjetivo. E um bom perfume, ele tem pelo menos 3 características. A primeira, o bom perfume, ele é precioso. Ele é feito das melhores essências. Um bom perfume, ele é valioso. Meus queridos, nós somos preciosos para os olhos de Deus. Nós somos a menina dos seus olhos. Nós somos a obra-prima de Deus. Segundo, o bom perfume, ele influencia sem alarde. O bom perfume não grita, mas ele inunda o ambiente. O bom perfume não fala, mas o bom perfume se impõe. O bom perfume não consegue se ocultar. O bom perfume existe para ser espalhado. O Evangelho de Jesus Cristo, o bom perfume de Cristo, existe para ser espalhado, pregado. Quando Maria, irmã de Lázaro, ela quebrou o vaso de perfume e derramou sobre os pés de Jesus, toda a casa foi inundada por aquele cheiro agradável. Terceiro, o bom perfume atrai as pessoas. Quando você passa por alguém que possui um perfume agradável, você é atraído por essa pessoa. O contrário também é verdadeiro. Perguntaram certa feita para John Wesley qual era o segredo para ele atrair as multidões para ouvir os seus sermões. E ele respondeu simplesmente: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. John Wesley era um homem pequenininho, 1,66 m de altura, mas um gigante na pregação do Evangelho. Muitas pessoas, multidões se acotovelavam para ouvir os seus sermões. E durante os seus 54 anos de vida, ele andava 7.000 quilômetros por ano para alcançar pontos de pregação. Por onde Jesus passava, ele exalava o bom perfume, a fragrância agradável do Pai. E quando nós lemos os evangelhos, a gente observa que milhares, multidões de pessoas eram atraídas por Jesus para aprender dos seus ensinamentos e para serem curadas. Finalizando, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos,
como nos que se perdem. Esse perfume, amados, que é a palavra de Deus, ele deve ser espalhado a todos os lugares pela pregação do Evangelho. Um grupo vai rejeitar, um outro grupo vai ser indiferente, mas um outro grupo vai aceitar de bom grado a palavra de Deus. O mesmo sol que endurece o barro é o mesmo que derrete a cera. O cristão não é uma pessoa neutra. O cristão não pode ficar em cima do muro. O Evangelho de Jesus Cristo exige uma decisão. Não se pode ficar neutro. As Escrituras afirmam: escolhei hoje a quem sirvais, se a Baal ou a Deus. E Jesus, ele disse duas verdades: quem comigo não ajunta, espalha. E Jesus também disse uma palavra dura, mas confortadora. Ele disse assim: o caminho para o inferno é largo, e muitos se perdem por ele. Mas tem o outro lado da moeda. Aqui é uma via de mão dupla. E na segunda parte do versículo ele diz assim: mas o caminho que conduz ao céu é estreito e poucos passam por ele. O desejo do meu coração é que você continue firme, passando por esse caminho estreito. E se você está aí no caminho largo, dê meia volta. Volte para trás, numa guinada de 180 graus, e comece a caminhar pelo caminho estreito. Somos uma composição divina. Somos um poema de Deus. A mensagem de Deus não é escrita com tinta que se apaga, mas foi escrita com caneta de ouro em linhas douradas. A mensagem de Deus, ela foi escrita no nosso coração. Ela é duradoura e eterna. Só o Evangelho de Jesus Cristo pode transformar uma vida escravizada pelo pecado e saciar a sua alma sedenta. Conta-se que o incrédulo, ele começou a questionar um crente, novato na fé, neófito. E o incrédulo perguntou: você ainda acredita na Bíblia? Você acredita nos milagres que estão escritos na Bíblia? Você acredita na história de que Jesus multiplicou pães e peixes? Você acredita que Jesus transformou a água em vinho? Você acredita nisso? E o crente novato, tranquilamente, respondeu: claro que eu acredito. Eu acredito firmemente nos milagres que tem na Bíblia. E o incrédulo, ele perguntou de novo: como você pode explicar isso? E o crente novo respondeu: é que na minha casa, Jesus transformou a cachaça em comida. Na minha casa, Jesus transformou o ódio em amor. Na minha casa, Jesus, ele transformou as brigas em solidariedade. Na minha casa, Jesus, ele transformou as trevas em luz. E por último, na minha casa, Jesus transformou a perdição em salvação. E eu cito aqui dois últimos convites, encerrando essa nossa palavra,
e imediatamente nós vamos orar. Jesus diz em Mateus 11, versículo 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Apocalipse 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu cearei com você e você ceará comigo. O mesmo convite que os 2 discípulos de Emaús fizeram a Jesus. Fica conosco, Senhor, porque é tarde e o dia declina. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos orar e logo em seguida nós vamos passar aí algumas informações. Querido e eterno Deus, te louvamos pela tua palavra que foi lida, explicada, compartilhada, repartida com os meus irmãos. Ó Deus, que essa palavra, que é o bom perfume do Senhor Jesus Cristo, ela continue se espalhando aqui em Taguatinga, no Distrito Federal, pelo Brasil e pelo mundo. Pai, que o Senhor possa cada vez mais levantar pessoas para espalhar o bom perfume de Cristo. Ó Deus, e agora de uma forma toda especial, visita os meus irmãos que estão enfermos, estão com vírus, visita nos hospitais, em casa, no trabalho, aonde eles estiverem, porque a tua palavra afirma que o Senhor é um Deus de perto e também de longe. Visita, Pai Santo, com a bênção da cura, com a bênção da restauração física. Faz isso, meu Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, para a edificação das vidas e para a alegria das famílias e do povo de Deus, nós oramos. Amém e amém.